A partir do versículo 10 diz assim, Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Glória a Deus. Então, amados, Éfeso, uma cidade onde Paulo enfrentou uma das maiores batalhas espirituais. Essa carta é dirigida a Éfeso e também às igrejas da Ásia Menor, naquele período. E essa carta, fazendo um pequeno resumo dessa carta, Paulo começa no capítulo 1, falando do grande amor de Deus, em Deus nos ter escolhido para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, falando do seu imenso amor com o qual, através da sua graça, nos concedeu gratuitamente Jesus Cristo. No capítulo 2, ele trata de como Deus nos tira da morte para a vida. Lembrando que nós estávamos mortos nos nossos pecados, escravizados, condenados, e Ele nos deu vida. E Ele também, no capítulo 2, vai falar sobre a separação que havia entre judeus e gentios, formando um só povo, trazendo entre eles unidade, derrubando a parede que havia da divisão entre eles através da cruz de Cristo. No capítulo 3, Paulo, nessa carta, ele vai nos falar sobre o mistério de Cristo que foi revelado aos apóstolos e aos profetas, através do Espírito Santo, e dessa forma tornando os gentios, ou seja, nós, co-herdeiros e coparticipantes das bênçãos de Jesus, da salvação. No capítulo 4, ele vai falar sobre a necessidade de mantermos a unidade com humildade, mansidão e longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, e exortando-nos à santidade. No capítulo 5, Paulo nos mostra a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. E depois, ele ainda vai falar sobre o fruto do Espírito Santo, as obras da carne, que nós, inclusive, estudamos aqui o ano passado. Às quartas-feiras, tivemos aqui 12 semanas falando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne, principalmente o fruto do Espírito Santo. Foi um tempo muito bom. Mas ele não irá terminar esta carta sem nos mostrar que nós estamos em guerra. Fala para quem está do seu lado, nós estamos em guerra. Estamos em uma luta onde não há trégua e nem acordos de paz. Ele nos mostra que não é uma luta humana, mas é uma luta nas regiões celestiais. E aqui é muito importante nós entendermos que a vida cristã que nós vivemos, ela não é um período de férias. Ela não é um acampamento de férias. Eu tirei férias agora recentemente, alguns dias, e foi maravilhoso. Só isso que eu posso dizer, né? Tenho saudades desses dias de férias, mas esta não é a nossa vida, né? E a vida cristã, principalmente, ela não é uma vida blindada dos problemas da vida, dos problemas que todo mundo passa. Que todos passam, né? Às vezes um engano, a pessoa se converte e acha que todos os problemas vão acabar da sua vida, né? Tudo vai acabar, não vai ter mais problema. E Paulo nos mostra que não é assim. Não é uma vida isenta desses problemas. Estamos numa luta sem trégua, 24 horas por dia. E nesta luta, duas coisas que precisamos evitar. Primeiro, subestimar o nosso inimigo. O que acontece quando nós subestimamos um inimigo? O que acontece quando você subestima o seu inimigo? Ele já entra com uma vantagem contra você, né? Falando isso nos esportes, seja o que for, na guerra principalmente. Se você subestima o seu inimigo, se você não o conhece, se você não se prepara contra ele, você está dando para ele uma vantagem. Então, um dos perigos, né? Primeira coisa, subestimar o inimigo.
Não dá para você entrar numa guerra sem saber contra quem você está guerreando. Amém? O diabo não é um mito. O diabo não é uma lenda. O diabo não é uma energia negativa. Não é? Ele é um ser pessoal, estrategista, maligno e perigoso. E Paulo está aqui nos alertando que ele é perigoso. A segunda coisa a evitar. Assim como é um erro subestimar o inimigo, também é um erro superestimar o nosso inimigo. Por quê? Ou ficar com medo dele. A Bíblia nunca nos manda temer o diabo. A Bíblia nos manda temer a Deus. Amém? Temos que temer a Deus. A Bíblia nos manda resistir ao diabo. Porque o problema não é a presença do diabo. O problema é a ausência de Deus. Esse é o verdadeiro problema. Deus estará ausente. Se você está com Deus, você está protegido. Amém, queridos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Isso é promessa de Deus. Isso é verdade do Senhor. E tem gente que fala mais do diabo do que em Jesus. Vocês não me veem falar muito no diabo. E não porque eu tenha medo do diabo. Porque eu não dou ibope para ele. Talvez hoje você vai me ouvir falar mais do diabo como você não me ouviu falar o ano inteiro. Falar um pouco sobre ele. Porque nós estamos em guerra e é importante que nós saibamos contra quem nós estamos lutando. É importante que sejamos alertados para isso. O nosso foco é Jesus. Jesus é a nossa esperança. Por que não falamos tanto no diabo? Porque Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa força. Jesus é a nossa alegria. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa segurança. E Jesus é a nossa proteção. Glória a Deus, aleluia. Por isso Paulo não nos manda ficar com medo, mas manda estarmos equipados. Amém? Por que Paulo fala sobre isso aqui? À toa, sem um propósito? Nada na palavra de Deus está sem propósito. E outras coisas importantes, esse texto aqui, esses 4 versículos são muito ricos. E é importante prestar atenção nisso, é que nós enfrentamos tantas lutas na nossa vida, nos nossos relacionamentos, não é verdade? Quem aqui não tem problema de relacionamento? Quem aqui não tem luta, né? Quem aqui não tem dificuldade? Você às vezes acorda de manhã e começa, você não, né? Vem, sem você pedir. Mas o que Paulo está alertando aqui no versículo 12, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então a nossa luta, ele nos alerta aqui, que não é contra fulano, beltrano, eles não são os nossos problemas. O seu problema não é seu pai, o seu problema não é sua mãe, seu problema não é sua esposa, seu problema não é o seu marido, seu problema não é o seu filho, a sua filha, o seu problema não é o seu vizinho, seu problema não é o cara da escola, não é o seu patrão, o seu problema. O seu problema não é tua sogra, acredite nisso, amém? Minha sogra é uma bênção, inclusive ela está aqui, né? Esse não é o nosso problema. Não é o seu colega do trabalho. Amém, queridos? Aqui ele diz que o nosso problema, a nossa luta, são contra demônios, principados e potestades, contra os dominadores desse mundo. Nossa luta não é contra a gente, nossa luta não é contra pessoas. Eu costumo sempre lembrar disso. Quando às vezes eu começo a ficar invocado com alguém, com alguma situação, eu me lembro, eu preciso orar. E repreender o inimigo. Porque a minha luta não é contra pessoas.
E se você não entender isso, você vai machucar a gente, você vai falar mal de pessoas, e mesmo quando essas pessoas saem do nosso caminho, porque às vezes, errando o nosso alvo e achando que o nosso problema são pessoas, nós queremos tirar as pessoas do nosso caminho, da nossa vida. Queremos matar as pessoas do nosso coração. Isso é um erro. E se isso acontecer, você vai perceber que o seu problema não vai ser resolvido. Por quê? Porque o seu problema não são pessoas. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo deixa isso bem claro. E no verso 11, Paulo nos diz contra quem é esta luta. Versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E ele cita, diabo aqui. Que aqui é o acusador. No grego, é diabolos. Uma vez eu preguei aqui, falei sobre relacionamentos e citei o que diabolos significa. Né? Que é aquele que lança um contra o outro. Por isso nós temos que tomar cuidado nos relacionamentos, de não deixar que, de alguma forma, sejamos influenciados e lancemos uma pessoa contra a outra, fazer fofoca, calúnia. Por quê? Porque isso é ação do inferno e ele quer usar pessoas para fazer isso. Então não se deixe ser usado pelo diabo dessa forma. Amém? E aqui e o diabo, que aqui é acusador, ele tem diversos nomes na Bíblia. Satanás, Lúcifer, antiga serpente, dragão, Belzebu, Apolion, Abaddon, inimigo, adversário, tentador, maligno, assassino, pai da mentira, Deus desse século, príncipe das potestades do ar e etc. Você vê que o currículo dele é grande. Só coisa ruim. Por isso que não devemos subestimar o nosso inimigo. Amém, queridos? Seu inimigo é perigoso, mas ele não é onipotente, ele não é onipresente e ele não é onisciente. Glória a Deus. E ele não anda sozinho. Ele vem em turma. Voltando aqui, verso 12 novamente, diz: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então aqui nós já podemos entender que, primeiro, o reino das trevas possui organização. É a ordem no meio da desordem. É organização no meio do caos, certo? Então, ele tem organização. O diabo é organizado. Existe uma escala de comando no reino das trevas. Existem demônios e demônios. Toda a luta contra as trevas é igual? Toda a luta contra demônios são iguais? Não. Por quê? Mateus 17, 21, o que Jesus nos diz? Quando os discípulos tentaram expulsar um demônio de um jovem que tentava matá-lo, e jogando na água e no fogo, e eles não conseguiram, Jesus falou para os discípulos: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar? Porque os discípulos estavam expulsando o demônio toda hora. E aí Jesus diz: mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então existe na guerra espiritual um grau de intensidade, certo? Existem níveis de intensidade. E toda essa estrutura maligna que Paulo relata aqui tem um propósito. É combater a igreja, é atacar a igreja, é distrair a igreja, desviar a igreja do foco, é empurrar a igreja para o pecado, para o mundo, aquilo que é contrário à vocação da igreja, aquilo que é contrário ao chamado da igreja, aquilo que é contrário à missão da igreja. Atingindo quem? Os filhos de Deus, que formam a igreja. E outra coisa importante, para nós entendermos aqui, e eu creio que ninguém está à toa aqui, não veio na igreja, aliás, ninguém entra na igreja à toa, sempre Deus tem um propósito. Sempre. Vou falar mais sobre isso. Mas uma coisa importante nessa guerra é entendermos que não existe campo neutro. Não existe meio termo, não existe zona neutra de guerra, que nem numa guerra mesmo, física,
Pode ter lá uma zona neutra, onde ninguém ataca. No reino espiritual não existe uma zona neutra de guerra. Ou você é um soldado de Cristo, ou você não é. Certo? Então pense nisso. Biblicamente, ou você é uma coisa ou você é outra. Ou você é um soldado de Jesus Cristo, ou você não é. Todos nós devemos ser. Amém? Ou você é um guerreiro, ou você é uma vítima. Não tem dois caminhos. Aliás, não tem meio termo, né? A Bíblia é muito clara em dizer que só há dois caminhos. Não existe bifurcação na caminhada. Todos nós já nascemos sem Cristo. Todos nós estamos condenados. Por isso que a Bíblia diz que, lá em Romanos 3,10, que não há um justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da misericórdia de Deus. Então, por isso, todos um dia precisam se decidir por Cristo ou continuar sem Jesus. Você tem que decidir. Ou o céu ou o inferno. Não existe amigo do Evangelho. Você já viu? Fulano é amigo do Evangelho. Não, não tem. Não existe. Deus não tem neto. Deus não tem sobrinho. Deus não tem cunhado. Deus não tem sogra. Deus não tem sogro. Deus não tem nora. Deus não tem genro. Deus não tem nada disso. Eu falei, primo. Deus tem filho. Amém? Ou você é filho, ou você não é. Não tem jeito. Glória a Deus. Não existe bifurcação. Tem um quadro. Quem já viu esse quadro várias vezes? É um quadro interessante. Eu já vi isso em vários lugares. Um quadro bonito que mostra, muito bem feito, inclusive, que mostra um caminho. E ali tem um caminho onde as pessoas estão no mundo, nas boates, assaltando, brigando. E o fim daquele caminho, né, nesse desenho, é o inferno. As pessoas estão caindo num lugar onde tem demônios, aí aparecem uns demônios feios ali. É um desenho. Vocês já viram esses desenhos? E aí tem o outro caminho, que é um caminho estreito, difícil, com menos pessoas, né, um número menor de pessoas caminhando, e com uma igreja, mostrando que é o caminho que as pessoas estão seguindo, servindo a Deus, e no final dele tem anjos. Aí ele aponta para o céu e não para baixo como o outro. E você vai para o céu, você vê o céu no final dele. Bonito. Só que no início aqui tem uma bifurcação. Para você escolher um ou outro. Eu achei interessante que eu ouvi um pastor falando sobre isso. E ele faz assim, ele fala, eu vou repetir o que ele disse, ele falou, é um erro gritante, porque não existe bifurcação. Não existe isso. Existem os dois caminhos, mas não existe a bifurcação. Ali você tira, porque não há um momento na vida que você está na bifurcação. Porque ou nós já nascemos no caminho que vai para a condenação. E nós precisamos escolher o outro caminho, que leva à vida eterna. Amém? Biblicamente é isso que nós aprendemos. É isso que a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos decidir por Jesus. Glória a Deus. Nós estamos numa guerra. Ou você está alistado no exército de Cristo, ou dominado pelo império das trevas. Não tem jeito. Lendo de novo o verso 12. Verso 12 aqui nós vamos tirar muita coisa. Principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Mundo tenebroso. A Bíblia diz que o alcance do nosso inimigo, ele é mundial. Sem piadas, por favor. Ok? O pessoal do futebol já entendeu.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo tem um reino e os súditos deste reino estão subjugados, estão escravizados. A ponto de que quando Paulo contou o seu testemunho para o rei Agripa, lá em Atos, ele vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui, Atos 26, 15 a 18. Você não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo. Atos 26, 15 a 18, quando Paulo tem a oportunidade de contar como foi a sua conversão, ele vai relatar da seguinte forma: então eu perguntei, quando ele cai do cavalo, quando ele vê Jesus, e ele pergunta para Jesus, então eu perguntei, Paulo está dizendo, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Amém, queridos? Então é muito importante nós termos essa consciência de que as pessoas que andam ao nosso lado, as pessoas que andam ou passam ao nosso lado, eu quis dizer, pessoas que conhecemos, elas precisam receber Jesus como o Senhor e Salvador. Porque, biblicamente, elas estão no reino da potestade de Satanás. Elas precisam de Cristo. E essa é a nossa missão. Amém? Essa é a nossa grande comissão. Anunciar o Evangelho. Ide por todo mundo e falai de Jesus Cristo para as pessoas. Essa é a nossa missão, pregar o Evangelho para essas vidas, para que eles saiam das trevas e conheçam a Cristo. Então é sério. Continuando, Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então não é pouca coisa, irmãos. É isso que o Senhor fez conosco quando nós recebemos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. A Bíblia, a palavra de Deus ainda diz que Ele cega o entendimento dos incrédulos. Ele atua nos filhos da desobediência. Por isso nós vemos tanta violência. Por isso nós vemos tanta anarquia. Por isso nós temos visto tanta destruição dos valores da família, tanta maldade. Gente matando por causa de uma discussão. Gente matando por pouca coisa. Filhos matando pais. Isso é o império das trevas. Nosso maligno, nosso inimigo que é o maligno, que está nesse mundo tenebroso, você consegue perceber isso quando você vê televisão, novelas. Quanta destruição, né? Quanta trama para levar o homem longe de Deus, para perverter a criação de Deus, para jogar no lixo os valores de Deus, prostituição, violência, ganância, ateísmo, feitiçaria, tudo isso que não é apenas imaginação da mente humana. Amém? Verso 11. Voltando aqui para o verso 11, diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A palavra cilada aqui no grego é metodeia, e que vem, de onde vem a palavra método, estratagema. E o que significa isso? Significa que o diabo tem um arsenal de estratagemas, de métodos, né? Ele tem diferentes métodos para abordar. Você vê que o diabo ele é tão ousado, que como ele aborda Jesus em Mateus 4, quando Jesus vai para o deserto? Está com fome? Tem pedra aí. Transforma a pedra em pão e come. Ele não tem, ele é cara de pau. Ele vai lá tentar Jesus. Ele é assim, o diabo chega aparecendo como se ele fosse necessário. Ele chega na hora da sua necessidade, como uma solução.
com algo assim que parece uma solução fácil, né? Ele é sutil, ele conhece o seu ponto fraco, ele conhece o seu ponto vulnerável, e muitas vezes o ponto onde você acha que você é forte. E é perigoso acharmos que temos um ponto forte, porque é aí onde nós não vigiamos. E a Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Amém? Por isso que a palavra de Deus nos manda vigiar. Vendo aqui mais algumas ciladas, ou métodos do diabo, metodeias. Mateus 13, na palavra do semeador, Jesus diz que o diabo rouba a palavra semeada. Né? Ele rouba a palavra que foi semeada. Quantas vezes você pregou o evangelho para alguém e parece que a palavra entrou por aqui e saiu por aqui? Não é? Quanta gente que já frequentou a igreja 1 ano, 2 anos, 5 anos e não se converteu, ouvindo a palavra de Deus, e até mais que isso. Você já viu gente assim? Você conhece gente assim? Que tem ouvido a mensagem do evangelho há anos e não muda de caminho, ou se acha bom demais para isso. Quando eu me converti, eu me achava bom. Eu me achava um bom garoto, porque eu não bebia, eu não fumava, eu não me envolvia com drogas. Quando eu me converti porque eu entendi que eu precisava de Jesus na minha vida, aceitei Cristo como Salvador, mas eu tinha uma visão de que eu era um bom garoto, um bom rapaz. Até Jesus me mostrar que eu não prestava, que eu precisava mudar em muitas coisas. Que eu não era tão bom assim como eu pensava, não. Então, amados, uma coisa que nós precisamos entender, que todo momento do culto há uma guerra. Tem gente que acha que o diabo não entra aqui. A gente ora para ele não entrar, para não atrapalhar o culto. Aliás, o grupo que há pouco tempo os irmãos formaram, a Adriana cuida de um grupo de oração pela igreja, todo culto, de oração pelo culto de domingo. Então saibam que este culto, todos os domingos, há alguns meses, há pessoas intercedendo por este culto, intercedendo por quem vai pregar, ministrar o louvor, pelos irmãos que vão ficar na portaria, pelos irmãos que vão ficar na intercessão, pelo pessoal que vai estar ali ministrando para as crianças no ministério infantil. Tem gente orando toda semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Há pessoas intercedendo, diferentes, orando por esse culto. Por quê? Pedindo por aqueles que vão vir, para que Deus fale, ministre, orando, abençoando as famílias desse lugar. Amém? Que vai embora em nome de Jesus todo sono, todo cansaço. Que você possa receber a palavra de Deus na tua vida. Amém? Deus é bom. Até esse sono eu repreendo em nome de Jesus. Né? Então, irmãos, é uma guerra para que as pessoas não se convertam, não se arrependam dos seus pecados, para que não mudem de vida, para que achem que está tudo bem na sua vida, que não precisa de Cristo. Então a gente precisa orar, precisa interceder sempre, né? Isso é um momento que a palavra está sendo semeada e o diabo está concorrendo para roubar a semente, para colocar dúvidas. Ele fez isso com Eva. Não foi? Foi assim que Deus falou? Ele fez isso, ele gera insatisfação. A semente da insatisfação precede a queda. O que ele fez com o filho pródigo? O filho pródigo ficou insatisfeito, tinha tudo, estava na casa do pai, comendo do bom e do melhor. Me dá a herança. Ficou insatisfeito com tudo que tinha, até perder tudo e ver que tinha errado. E teve tempo dele voltar. Né? Tem um pastor que fala que quem planta insatisfação no coração é o diabo. Deus planta ações de graças e gratidão. O diabo é capaz de se intrometer e influenciar os pensamentos humanos. O apóstolo Pedro, lá em Mateus 16, quando Jesus diz para ele, quando ele traz uma revelação que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Jesus fala que foi Deus que revelou para ele. Foi um momento tremendo. E fala, Pedro,
né? Vou mudar teu nome, sobre essa pedra colocarei formarei a minha igreja. Aí Pedro deve ter ficado muito feliz, e logo depois, quando Jesus diz que vai ser crucificado, aí Pedro chega de lado para Jesus lá e começa a repreender Jesus, achando que estava fazendo algo bom, ou que estava sendo usado por Deus. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Jesus vira para ele, versículo 23, em Mateus 16, e diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Jesus falou isso para Pedro. Quem estava influenciando Pedro ali? O Espírito Santo? Claro que não. Às vezes não passa pela tua cabeça os pensamentos esquisitos? Ou só passa na minha? Né? Não passam os pensamentos ruins, às vezes? Às vezes eu acordo de madrugada, eu tenho que orar. Isso são os dardos inflamados do maligno, que você apaga com o escudo da fé. Glória a Deus. Recebi um texto do pastor Rick Warren. Rick Warren, certo, Sandra? O texto dizia: não desista. Mandei para poucas pessoas, só umas 3. E falava sobre não desista. Esse pastor, um homem de Deus, de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, né? Com livros maravilhosos que eu já li, abençoaram muito minha vida, já preguei sobre o livro dele. E ele começa a falar: não desista, não desista. Ele vai citando situações, e num determinado momento ele fala: há 28 anos que eu faço a obra de Deus, e toda segunda-feira eu tenho vontade de desistir. E ele continua: mas não desista. Amém? Não desista. Vem pensamento para você desistir? Não desista, continuando, continua servindo a Deus. Resista. A palavra de Deus diz que nós temos que resistir ao diabo. Fala para o teu irmão: não desista. Fala para quem está do seu lado, quem está na frente, atrás. Não desista. Glória a Deus. Efésios 4, 26 a 28, tem que é o livro de Efésios aqui, onde Paulo fala principalmente sobre relacionamentos e sobre sermos santos nesse livro. Abençoado. Efésios 4, 26 a 28, ele vai dizer assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Há muita gente guardando na igreja, se dizendo cristão, guardando mágoa no coração, rancor, desejo de vingança. Isso é uma porta aberta, isso é uma porta escancarada para o diabo entrar e fazer um estrago. Resolve isso, se acerta, perdoa. Já dei testemunho aqui, já contei testemunho de irmão que estava com a situação ruim financeiramente, no trabalho. É meu testemunho também de 30 anos atrás, que eu não vou contar para vocês agora. Já contei. E esse irmão está na Nova Zelândia, ele contou: o dia que eu perdoei meu tio, acabou. Começou a chover na minha horta, em um monte de trabalho. Perdoa. Pensa, perdoa, meu irmão. Não guarda rancor. É importante você fazer isso. Verso 13. Aliás, continuando aqui. Tem uma frase sobre isso aqui, ó, que há muita gente guardando mágoa no coração. Isso é uma porta larga para o diabo. Eu anotei aqui uma frase, que eu não me esqueço, que diz assim: não há nada que esteja tão ruim que não possa ficar pior. Então perdoa. Não fica guardando mágoa de ninguém. Amém? Até um dia que o Teco podia testemunhar de novo. Que uma atitude que ele tomou num culto em que eu preguei sobre rompendo os limites. É o título da pregação. E ele tomou uma atitude e foi pedir perdão para uma pessoa. A vida do Teco mudou. Ele pode um dia contar esse testemunho que tem muita gente que não conhece. Rompendo os limites. Rompeu um limite da sua vida. E Deus fez um grande milagre.
Verso 13 de Efésios 6. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Então, para que possais resistir no dia mau. Eu já preguei aqui sobre o dia mau. Falei uma vez sobre, só uma palavra só sobre o dia mau. E se estamos aqui numa linguagem de guerra, nesse momento, e de batalha, você já viu o filme de guerra? Eu gosto de filme de guerra, né? E o dia mau, normalmente, pode ser aquele dia em que a guerra, de uma certa forma, cessa. Um comandante, percebendo que as suas estratégias não estão funcionando, ele recua, traz seu exército de novo, se fortalece, vê novas estratégias ou metodeias, né, contra o seu inimigo e vai com chumbo grosso contra ele. É quando vem aquele ataque mortal, aquele ataque que ele vem para destruir o inimigo. Esse é o dia mau. Você vê lá aquele filme Pearl Harbor, né, que é a base americana no Havaí, que na Segunda Guerra Mundial foi praticamente destruída. Foi um ataque o quê? Inesperado. Eu já usei essa figura, essa situação, para falar sobre guerra, sobre vigiar. E eles não estavam vigiando, eles estavam sendo avisados. Tudo o que diziam, avisavam ali nos computadores, nos radares, olha, tem uma frota de avião. O pessoal achava, é para uma festa. Vira um monte de avião chegando, não, isso só pode ser uma festa. Ninguém imaginava que aquilo era um ataque dos japoneses, que ia destruir toda a frota dos Estados Unidos que estava ali. E a sorte dos americanos é que não estavam todos os navios de guerra ali. Senão teria sido um prejuízo irreparável para os americanos. Tudo o que aconteceu. Eu já citei isso. Dia mau. Um dia mau é um ataque inesperado. Um dia mau é aquele dia que tudo que pode dar errado, dá errado. Dá errado, né? A Sandra, vocês lembram a última vez que a Sandra pregou? Quem lembra aqui? O que aconteceu? Do carro, né? Ela levantou toda feliz, um monte de planos, sonhos. Hoje vai ser um dia lindo. Um dia lindo. Vamos passear, vamos fazer na obra, vamos ver um acampamento para a igreja, né? Vai ser tudo maravilhoso. Pega o carro, o dia da família. Rebeca, hoje você vai faltar na escola. Nós vamos todo mundo junto, vamos almoçar fora, vamos comer gostoso, né? O marido pega você e leva você para comer fora. Certo? Não tem preço. E aí ela contou aqui a pregação. Foi tudo, né? Quilômetro 38, até hoje. Quando eu passo ali no Rodanel, no quilômetro 38, eu começo a orar. Jesus, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia, Senhor. Porque eu me lembro do motor do carro, da correia quebrando, motor do carro parando, eu indo encostando calmamente. E ela, o que aconteceu? Foi, filha, se eu soubesse, eu diria, o dia mal começou e a gente nem sabe. Deu tudo errado. Brigamos, discutimos, não entramos em acordo, né? Rebeca até saiu de perto. Isso foi há muito tempo. Novembro do ano passado. Tudo errado, brava, nervosa, volta para casa. E aí, para completar, então tudo que você sonhou para aquele dia não deu certo. Dia mal. Você faz planos, deu tudo errado. E aí você vai ver o preço do prejuízo. Né? Terrível. Você fala, ainda mais essa. Fala, caramba, Deus está comigo mesmo? Né? Será que Deus está Deus está ajudando. Deus é bom. É o dia que parece que de todos os lados você é atacado. E dependendo da situação nesse dia, você pode começar a pensar que Deus não te ama, Deus não cuida de você, Deus te abandonou, você sente pena de você, agride as pessoas, luta contra a carne e o sangue. Que Jesus avisa que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ou seja, leva o problema para o lado pessoal, o sangue sobe, transborda,
Você cede às tentações, e aí você peca. Peca descaradamente, de mal. Pode acontecer isso. Amém? Mata ele, esmaga ele aí. Acabou, né? Beleza. Glória a Jesus. Brincadeira, viu, irmãos? Vamos continuar. Verso 13. Tomai toda a armadura de Deus. Tomai toda a armadura. Eu não pretendo falar sobre cada peça da armadura. Mas a armadura serve para quê? Para proteger o soldado. E para equipá-lo para a guerra. E o exemplo aqui que Paulo nos dá é da armadura que ele conhecia, que era o exemplo da armadura de um soldado romano, que era o soldado da época. Certo? Essa armadura, você não veste ela fisicamente. Né? Você não vai vestir essa armadura fisicamente. Só espiritualmente. Você não veste recitando ela como uma oração. Né? Agora eu me coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação, a couraça da justiça, os lombos cingidos com a verdade, os pés calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. E pronto. Isso até serve para quem realmente vive o evangelho. Pela fé. Mas se você achar que só falando isso você está com a armadura, isso já é misticismo. Eu falei isso, então eu estou. Não. Você tem que ter vida cristã. Amém? Aí você está com ela. Aí você pode orar. Aí você pode até falar dessa forma. Senhor, eu tomo o capacete da salvação. Senhor, eu tomo o escudo da fé agora. Por quê? Porque eu estou levando o evangelho a sério. Agora, se você é um crente meia boca, que não quer nada com Jesus, só porque você falou, você está com ela? É assim? Só porque eu falei que nada vai dar tudo certo, vai dar tudo certo? Se eu pegar a Bíblia e colocar em casa aberta, no Salmo 90, vai sair dela um poder maravilhoso, um perfume, uma unção que demônio nenhum vai passar aqui. Então a Bíblia fechada e aberta é um livro qualquer, como os livros que você tem na tua prateleira, na tua estante. A Bíblia aberta e você lendo ela faz toda a diferença na tua vida. Se você abrir a Bíblia e ler e estudar, faz toda a diferença. Agora, se a Bíblia só está lá aberta, eu não tenho nada contra quem deixa a Bíblia aberta. Pode deixar. Amém? Até por respeito, por fé. Mas, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Senão ela vai ser transformada num amuleto. E você não pode fazer isso com a Bíblia. Amém, queridos? Então, você se reveste dela com fé em Deus. Tomai toda a armadura de Deus. Você se reveste da armadura de Deus com obediência, com vida de oração, com leitura da palavra, com comunhão. Pois os soldados protegem um ao outro. Não existe exército ou pelotão de um soldado só. Não existe igreja de um crente só. Você é a igreja. Não, você faz parte da igreja. Não existe parede com um só tijolo. Um só tijolo não faz parede. Um só crente não faz igreja. 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Amém? Igreja é plural. Mas isso só foi um parênteses. Eu estou falando aqui sobre a armadura. Como ela protege nossa mente e nosso coração? Pois o diabo lança dardos inflamados contra nós, ou seja, sugestionamentos, mentiras, dúvidas, medos. Quem nunca sentiu isso? Às vezes vem medo na minha mente. Às vezes vem dúvida. Como eu falei, né? A gente chega numa idade que toda madrugada você levanta para ir fazer xixi, não tem jeito. Os jovens que ainda não passam por isso, vai chegar a vez de vocês, amém? E não é maldição. Se acontecer isso é porque você é um ser humano normal e os teus rins estão funcionando muito bem. Glória a Deus. E aí você levanta, você vai no banheiro e aí você volta e já começa. Será que isso vai dar certo?
E aquilo ali? E aquilo que não fiz? Ah, eu falo, Jesus, lá vem o diabo de novo. Lá vem os pensamentos, Senhor. Aí eu começo a orar. Começo a repreender as trevas. Começo a falar com Deus. Começo a lembrar das promessas de Deus. Aleluia. Então, como ela protege nossa mente e nosso coração? Pois o diabo lança dardos inflamados. Filipenses 4, 6 e 7, que eu li aqui centenas de vezes. O que guarda a nossa mente? O que guarda o nosso coração? Que é a armadura, que é nos revestirmos da armadura de Deus, da oração. Oração. Né? Filipenses 4, 6 e 7. Isso que eu tinha colocado aqui. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus, o quê? Todos os vossos pedidos, todas as vossas petições, com orações, súplicas e ações de graças. E o Deus de paz guardará os vossos pensamentos e o vosso coração em Cristo Jesus. O que guarda a nossa mente e o nosso coração? Nossa oração. Com súplica, com ações de graças. Amém? Para que serve o capacete da salvação? Para guardar nossa mente. Para que serve a couraça? Né? Tem os lombos cingidos com a verdade. A couraça da justiça protege nosso coração. Protege essa parte do peitoral. E também o escudo da fé. Que os romanos colocavam naquele escudo de madeira para ser leve. Eles colocavam pele de animais, colavam e molhavam os escudos. Por quê? Porque literalmente lançavam contra eles dardos inflamados, com chama de fogo. E quando atingia aquele escudo com pele de animal molhado, os dardos eram apagados. Então Paulo estava falando uma figura que ele via. Mas ele traz essa figura para a fé do cristão. Amém, queridos? Então o escudo da fé é outra peça importante. E o que diz lá em Hebreus 11? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A fé se alimenta das promessas de Deus para a nossa vida. Onde estão as promessas de Deus? Na palavra de Deus. Se você não lê a palavra de Deus, você não sabe nem quais são as promessas de Deus para a tua vida. Amém? Salmo 23 tem promessas tremendas para nós. De descanso, de livramento, de proteção. Lá Deus diz que Ele prepara uma mesa para mim. Diante de quem? Diante dos meus inimigos. Isso é uma promessa de proteção. O que Deus está fazendo? Quando Deus prepara uma mesa para mim, perante mim, na presença dos meus inimigos, Deus está dizendo para mim, olha, eu sou teu amigo e estou mostrando para os teus inimigos que nós somos amigos. E quando os teus inimigos mexerem com você, eles estão mexendo comigo. É o que Deus está dizendo. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é o nosso escudo. Só um pedacinho aqui do Hebreus 11, 32 a 34, dos heróis da fé. E que direi mais? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Isso é o quê? Isso é guerra. Batalha. Onde eles, firmados com a sua fé no Senhor, eles alcançaram vitória. Glória a Deus. Foram mais que vencedores. E a espada, a única arma ofensiva no arsenal do crente, ela é comparada com que espada que Paulo estava mostrando? A espada romana, que ele via. Que ela era curta e desenhada para o combate corpo a corpo. Não era uma espada longa. Ou seja, o soldado romano ele era treinado para lutar contra o seu inimigo corpo a corpo.
tinha que ter coragem. E tinha que ir para cima do inimigo. Se ele não vai para cima do inimigo, a espada não chega. Então tem que ter coragem. Amém? Tem que ir protegido com a couraça. Tem que ir protegido com a armadura. Revestivos, pois, de toda a armadura de Deus. E não ter medo contra as trevas. Por isso que Paulo disse, você não precisa ter medo. Você precisa estar equipado. Você tem que ter medo de Deus. Tem que temer a Deus. Glória a Deus, queridos. Deus é bom. E aí, eu podia falar sobre as leis de guerra, vou avançar aqui, mas 2 Timóteo 2, 3-5, a palavra de Deus nos diz que nós somos soldados de Cristo. Não tem jeito. Eu quero ser cristão, mas eu não, esse negócio de guerra, não, eu sou da paz, entendeu? Eu sou da paz, eu não quero briga com o inferno. Não existe isso. Não é? Eu quero ser cristão, mas quero ser do meu jeito. Não, cristão é ser do jeito que está na palavra de Deus. Não tem esse negócio de ser crente, cristão, na minha maneira, do meu jeito. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Espírito Santo de Deus nos dá, não nos dá covardia. Não é esse espírito. Nós somos corajosos. Outro dia eu li um livro do pastor Jorge Aniares e tinha uma frase que cabe aqui. Ele escreveu ali, qualquer covarde pode louvar a Cristo, mas precisa de coragem para segui-lo. Amém? Verso 13, de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, primeiro, você tem que resistir. Você tem que resistir. Resistir é ficar firme, não dar meia volta, não recuar, não tirar a mão do arado. Lá em 1 Pedro 1, 5, 8-11, está escrito assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, não, essa história de você achar que os teus problemas são maiores que os outros, é mentira. Os outros também estão passando problemas ao redor do mundo, piores que os teus. Toda a cristandade passa luta também. As aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ou seja, padeceu, resistiu, ficou firme, Ele vai te recompensar. Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifica e estabeleça. Amém? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Verso 13 ainda. Depois de haver desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, depois você resistiu, passou a luta, ficou firme no dia mal, aí você pode tirar férias. Aí você pode pegar um navio e passear. Não, pode pegar um navio e passear, irmãos. Às vezes eu brinco assim, alguém vai sair daqui, o pastor criticou de jeito nenhum. Não, aí também você pode tirar férias. Mas eu estou dizendo, do evangelho ninguém tira férias. Eu posso até sair de férias, ir para uma casa, descansar, mas ali, a guerra continua. Você tem que estar vigiando, você tem que estar firme. Eu não vou tirar férias agora aqui, né? Estou de férias, agora eu não estou na igreja, aqui vale tudo. Que negócio é esse? Aqui eu posso fazer qualquer coisa, que eu estou de férias. Senhor, estou de férias, o Senhor não me acompanha aqui na casa que eu estou, né? Não, olha, melhor nem o Senhor vir para cá, que eu estou de férias. Certo? A gente vai brigar aqui, vai ter jogo de futebol, nós vamos chutar um outro, né? Pisar no pé do outro, falar palavrão. Não tem férias. É nesse sentido. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis, continue firme. Paulo está dizendo aqui, você nunca é tão vulnerável quando depois de uma grande vitória. A tendência nossa, depois de uma grande vitória, é dar uma relaxada. Temos que ficar inabaláveis. Por quê? Porque o diabo não desiste. O diabo é sujo.
Né? Lucas 4 diz que o diabo deixou Jesus até momento oportuno. Ou seja, se tivesse outra oportunidade, ele ia de novo azucrinar a vida do nosso Senhor Jesus. Imagina nós. E aí, verso 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui, irmão, está a nossa vitória. Sede fortalecidos no Senhor. Paulo começa o texto da armadura dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então ele está mandando, vai entrar numa batalha, então já se fortaleça em Deus. No poder de Deus, que pode todas as coisas. No poder de Deus, que é poderoso, que é onipresente, onisciente, onipotente, que te dá forças, que te ajuda a resistir. Amém? Glória a Deus. Não encare esta luta de cara limpa. Não encare esta luta na força do teu braço. Essa batalha não se vence no braço da carne. Não se vence com preguiça. Não se vence com imprudência. Essa batalha se vence buscando a Deus. Se você não tiver o poder de Deus sobre a tua vida, você fraqueja. Então temos que buscar o poder de Deus. Precisamos orar. Precisamos ter comunhão. Precisamos ler a palavra. Amém, queridos? Porque estamos em guerra. Glória a Deus. Todos nós temos áreas vulneráveis em nossa vida, como eu citei no começo. E tem três que são as mais vulneráveis as pessoas dizem. As 3 áreas mais vulneráveis do homem. Quais são? Sexo, dinheiro e poder, que é vaidade. Via de regra, são estas 3 que mais fazem o indivíduo cair. Agora, eu acrescento mais 3 aqui. Essas são minhas. Primeiro, subestimar o inimigo. Né? Você subestimar o inimigo. Não, o diabo não pode nada. Subestimar. Não estar preparado nem equipado contra os ataques dele. Terceiro, excesso de lazer. Irmãos, eu não sou contra o lazer. Eu gosto, amo. Mas o excesso, curtir a vida só. Nós estamos entrando numa geração que só quer saber de ficar horas e horas só vendo Netflix, Amazon Prime. Lazer o tempo todo. Quando é falar de coisa séria, eu não quero. Isso é chato. Só lazer, só lazer. Como eu falei, a vida cristã não é uma vida de férias. E desleixo com as coisas de Deus. Falta de zelo, que é palavra, oração e comunhão. Palavra, oração e comunhão. Temos visto uma geração de crentes desleixados com essas coisas. É ou não é verdade? Desleixados com isso. Com um compromisso. Com a frequência nos cultos. E muitos aqui vão dizer assim, é verdade. Não é? Desleixados. Estamos em guerra. Precisamos buscar a Deus. Precisamos vigiar. Por que Paulo nos ensina isso? À toa. Paulo, quando a carta de Éfeso, é onde Paulo enfrentou uma das suas maiores guerras espirituais. Porque ali estava o templo de Diana dos Efésios. Onde havia muita feitiçaria, onde havia muita magia negra. Onde Paulo disse que o que ele enfrentou ali não foi brincadeira, mas também houve uma tremenda conversão naquele lugar. Então preste atenção, nós precisamos do poder de Deus. E este poder está à nossa disposição. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo. Já estudamos isso. Poder dunamis de Deus. Poder para transformar a nossa vida. E há muitos crentes que não sabem que estão numa guerra, que são soldados de Cristo. Não sabem. Que não temem a Deus, que não oram, não leem a palavra de Deus, não vêm à igreja, não querem ter comunhão, mas querem toda a proteção de Deus em sua vida, como se fosse algo místico. E, terminando aqui, cristianismo é vida. Cristianismo são atitudes. Cristianismo é ação, não é algo da boca para fora. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé.
Eu já... Leia em casa, Atos 16, Atos 19. Leia em casa, Atos 19, de 13 a 20. Veja